Você gostaria de ter uma vida vitoriosa? Se prepare para a oposição. Veja o que é que eu estou falando. Se você quer ter uma vida vitoriosa nessa terra, se prepare para as oposições. A verdade é que muitas pessoas pensam que eles vão conquistar e vão viver uma vida de vitória sem ter oposição, sem ter resistência, sem ter contratempo. Para início, o que é vitória? Vitória é o resultado de uma luta ou de uma batalha, certo? Na nossa trajetória aqui na Terra, nós vamos enfrentar várias oposições. Na verdade, o nosso sucesso em si, ele já traz as oposições. Porque, olha, quando a gente cresce, quando a gente prospera, quando a gente conquista a vitória, aquele que não cresceu, aquele que não evoluiu, ele tem uma tendência de se sentir diminuído. Por quê? Porque o teu sucesso, ele desperta inveja. A inveja desperta ciúme. E muitas vezes o ciúme desperta a vingança. Isso aqui é uma coisa que vai acionando outra. O teu sucesso em si, ele desperta inveja. Porque o que é inveja? É um sentimento que as pessoas têm de querer ou ser você ou estar em seu lugar. Entendeu? Então, automaticamente, vai ter pessoas que vai se sentir diminuído, vai se sentir mal no teu sucesso. Por ver você prosperando, por ver você conquistando. Então ele, por não evoluir, ele por não conseguir o que você está conseguindo, muitas dessas pessoas não conseguem lidar com esse sentimento negativo que muitas vezes brota dentro dele e desperta o ciúme, e o ciúme muitas vezes desperta a vingança, e a vingança muitas vezes é aquelas armação para ver que apaga o brilho, né, do teu sucesso. Então, para isso, nós precisamos antecipadamente se preparar para a oposição. Tem pessoas que querem chegar no lugar da vitória, mas ele quer chegar sem resistência, ele quer chegar sem nenhum contratempo, ele não quer enfrentar oposição alguma. E aí você vai ver quantas pessoas lutam para ter um casamento, luta, você vê o esforço que faz do namoro, aquela coisa toda, mas quando é no meio do caminho, sabe, nessa vida de sucesso, vamos botar na vida conjugal, aí aparece uma outra pessoa, e essa pessoa muitas vezes demonstra uma ameaça a esse casamento, e essa pessoa, em vez de trabalhar para manter cada vez mais sólido aquilo que ele conquistou, aquilo que já é uma história dessa pessoa, muitas vezes essa pessoa abre mão, né? Tanto isso acontece por ações do ser humano, da malignidade da natureza humana mesmo, da fragilidade humana, pessoas que não conquistam, não têm, e quando vê alguém tendo, muitas vezes quer apagar o brilho da estrela daquela pessoa, ou então ele quer ter aquilo que pertence a outro. Então a gente observa assim até nos vídeos, nessas pegadinhas, a gente observa, às vezes, aquele casal entra na loja, né? Todos felizes, às vezes comprando uma roupa, e às vezes a pegadinha que já é uma armação mesmo, muitas vezes aquele homem entra no vestuário e daqui a pouco ele sai de lá com uma marca de batom no pescoço. Você vê que muitas vezes a esposa muitas já cai de murro, muitas já se revolta, abandona tudo, chuta, não quer nem olhar para a cara, desiste. Poxa, mano, não era para ser assim. Aquilo que a gente conquista, a gente tem que pedir a Deus sabedoria para que a gente possa agregar, para que possa manter, pelo menos naquilo que tiver no nosso alcance. Porque senão, se toda vez que eu tiver na minha busca, na busca do meu sucesso, que eu tiver na minha trajetória, toda vez que Satanás, ou seja lá, os seres humanos mesmo também que são maus, invista em alguma coisa, eu abro mão, eu chuto, eu desisto, então eu vou chegar aonde? Sabe, isso vai acontecer. Então, e é nesse momento também que se percebe o valor que se dá ao outro, o valor que a gente dá àquilo que a gente conquistou. Isso é uma coisa que Deus deseja, que eu valorize aquilo que eu tenho, aquilo que Ele me deu. Você vai ver isso na vida conjugal, pessoas talvez não lutar
por aquilo que é dele, pelo menos aquilo que tem valor, aquilo que custou a história da vida daquela pessoa, aquilo que custou, sabe? Você vai ver isso no emprego, pessoas que lutam tanto para entrar no emprego, e de repente, quando chega lá, encontra pessoas que estão sendo falsas com ele, pessoas que estão traindo a confiança, pessoa que muitas vezes está até armando para ver que aquela pessoa perde a posição que tem. E muitas vezes, a pessoa encarar, lidar com isso, você vê que a maioria das pessoas desiste. Não, vou sair desse emprego, vou sair desse trabalho, porque aqui só tem gente falsa, aqui só tem gente que tem inveja de mim. Preste atenção, ó. Se inveja é um sentimento que as pessoas têm de querer estar em seu lugar, ou de ser você, para as pessoas não terem inveja de você, você vai ter que estar na miséria. Você vai ter que estar numa situação lamentável para ninguém querer nem estar no seu lugar. E não é isso que você quer, não é isso que eu quero. Então, automaticamente, se minha estrela está brilhando, se eu estou sendo bem sucedido, vai ser normal que pessoas, né, porque eu não estou no céu, eu estou na terra ainda. E aqui, a Bíblia diz que nós estamos onde está o trono de Satanás. E é verdade, então a gente vai pedir o quê? Sabedoria a Deus, domínio próprio, saber lidar com essas oposições. Aqui na Bíblia Sagrada tem um livro chamado Livro de Neemias. Neemias. O livro de Neemias narra uma história que deixa uma lição muito grande para mim e para você. Porque o Neemias, ele foi um homem que ele decidiu no coração um projeto grandioso. E Deus se agradou. Ele estava fora da sua cidade, fora do seu país, e o país dele sofreu uma situação de guerra, de batalha, que acabou sendo destruído, os muros foram queimados a fogo, destruíram o templo, aquela situação. E lá onde ele estava, quando alguns patriotas dele chegou e deu informação o que aconteceu com a cidade, ele, quando ouviu aquilo, ele colocou no coração o desejo de reconstruir uma cidade que foi destruída. Imagine que tamanho era esse sonho. Mas essa cidade foi destruída porque tinha muita gente que queria o mal daquela cidade, certo? E ele começou a orar, fez tudo certinho, pediu a Deus, se colocou diante de Deus, pedindo a Deus direção, porque para ele sair de onde ele estava e conseguir chegar e dar início ao desejo que estava no coração dele, ele dependia de muitas intervenções de Deus. Para começar, ele estava numa cidade que não era dele, era copeiro do rei, então, e para ele ser liberado de lá e vir para cá, só o céu para interferir. E ele foi orando, levou cerca de uns 6 meses, ele ali apresentando a causa diante de Deus, e Deus se agradou dele, do propósito dele, e deu graça. Um dia ele está conversando, ele está diante do rei, o rei olha para ele, demonstra preocupação e vê que a tristeza que ele estava aparentando era de alma. Então o rei pergunta a ele o que ele poderia fazer, concluindo. Não vou poder dar muito detalhe porque eu vou ter que explicar muito e o tempo vai gerar muito. Conclusão, ele disse para o rei qual era a situação da cidade, a tristeza dele era por ver a cidade onde estavam sepultados os pais dele, né, destruída, queimada a fogo. E o rei disse, o que eu posso fazer por você? E ele foi apresentando cada situação. Primeiro a liberação, ele ser liberado para começar esse projeto de restauração da cidade. Depois ele falou também que ele precisava de alguns parceiros, alguns amigos, algumas pessoas que tinham vindo com ele, né, que o rei liberasse essas pessoas, essa equipe, para trabalhar junto com ele lá. Já não era ele sozinho, já ainda ele sair, ainda o rei liberar uma equipe de pessoas para trabalhar junto. E a Bíblia diz que Deus foi dando graça. E ele conquistou o favor do rei. Não só ele, mas como essa equipe vinha com ele também. Moral da história. Ele também falou que precisava de madeira. Transportar madeira para levar, o rei autorizou. Precisava de carta para passar as fronteiras. O rei também autorizou. E ele foi vendo que era a mão de Deus que estava favorecendo. Só que o que vai impressionar não é como você começa, mas é como você vai terminar. Quantas pessoas começou bem e acabou mal, mas ele começou bem. Só que ele era uma pessoa que estava preparado para a oposição.
Então, porque muita gente pensa que na nossa trajetória a gente tem um projeto de vida e a gente não vai encontrar resistência, não vai encontrar alguém que queira o nosso não, vai ter. Então, o que a gente pode fazer é fazer o que Neemias fez, se colocar diante de Deus e dizer: Pai, eu dependo do Senhor, eu preciso de Ti, me dê sabedoria, me ajuda a saber lidar, para que todo investimento do inimigo não comprometa aquilo que custou o tempo da minha vida, que custou. O que é que acontece? Deus deu direção, Deus protegeu, Deus deu favor diante do rei, mas nós estamos na terra, entendendo? As oposição aconteceu natural. Conclusão: quando ele chegou na cidade, que ele viu a situação, analisou, avaliou tudo direitinho, começou o trabalho agora primeiro de arrumação. Estava pedra sobre pedra. Quando um grupo de pessoas chamado Sambalate, Tobias, algumas autoridades daquela região, viu aquela meia dúzia de homens, aquele tanto de homem, trabalhando com o propósito de reconstruir os muros, a Bíblia diz que eles se indignaram de que alguém estivesse buscando o bem daquela cidade. Cidade essa que fazia parte do sonho dele, que era a cidade pátria dele, dos seus pais, onde estava a vida dele, o sonho dele. Mas tem pessoas que não valorizam, sabe? O valor é para ele. Então ele está lá trabalhando. Então aquelas pessoas se indignaram e começou primeiro aquilo que muita gente não quer ouvir, o desprezo. Quando alguém olha para você, ele despreza. E aí começou a dizer: o que está fazendo esses fracos judeus? Veja, então, fracos judeus, o que é que estão fazendo esses fracos? Aí um outro vem e diz: ainda que eles levantem esse muro, uma raposa passando derruba. Desprezo também pela obra, pelo trabalho que está sendo feito. É aí que eu e você temos que ter cuidado com aquilo que você está ouvindo. E isso, guarda isso. Muitas vezes tem algo que tem valor para você, mas para o outro não, pode não ter. Isso envolve sua casa, isso envolve seus filhos, sua família. Tem valor para você, mas talvez para outros não. Então você não pode se orientar nem se deixar ser levado pelo que alguém está dizendo. Eles tiveram Neemias como fraco, mas Neemias sabia quem ele era. Então ele não ficou refém de opinião dos outros. Então não tem coisa melhor do que você se colocar diante de Deus e ouvir o que Deus fala, o que Deus diz ao meu respeito. Eu repito isso em outros vídeos que já gravei. Quem tem autoridade para dizer quem eu sou é meu autor, é Deus, não é a opinião dos outros. E chamaram eles de fraco. Disseram que aquela obra ali, até uma raposa passando derrubava, desprezaram o trabalho que eles estavam fazendo. Eles perseveraram, não deram ouvido, seguiram em frente. Quando viram que dessa forma não conseguia, que os inimigos mudam a estratégia. Muda, a vez, nessa parte aqui ele desistiu, mas ele já vai armar outra. Mas cabe a nós se manter atento, vigilante e perseverante, e valorizando aquilo que Deus nos deu e seguir em frente. Conclusão: mais na frente, eles viram que eles não pararam, armaram uma fofoca, trouxeram uma carta aberta e apresentaram a Neemias, dizendo que fulano está dizendo, ciclano falou, que você vai se tornar governador, o povo não vai pagar mais tributo ao rei, e uma armação, uma fuxicada, uma conversa mentirosa, e disseram: é melhor você ir lá dar satisfação. Todo o jogo era para ver parar aquela obra. O trabalho que ele estava fazendo, o foco, tirar ele do foco. Porque quando você está no foco, o inimigo vai tentar tirar sua atenção, usando de alguma artimanha para você não seguir avante. Fica atento. Então foi o que ele fez. Na fofoca disso me disse, ele nem precisou orar, porque quando você erra, seu próprio coração lhe condena. A Bíblia diz que se o teu coração não te condena, maior é Deus do que o nosso coração. Então, se alguém disse que eu fiz uma coisa e eu não fiz, descansa. Descansa e não perde tempo com gente mentirosa. Não perde tempo com disse-me-disse para você, para Satanás não fazer um redemoinho e você entrar dentro do redemoinho, daqui a pouco você está dentro da panela. Nem pensa, quem falou? Não quero nem saber quem falou, eu tenho consciência que eu não fiz, então eu já sei que procede de gente mentirosa. Gente mentirosa não merece crédito. Para você comprometer seu tempo nisso aí, pega esta palavra, segue com sabedoria. Neemias disse: olha, percebo que isso aqui procede do coração de vocês.
não falei nada, isso aqui não procede, e eu não tenho tempo para parar, para ir para dar dando satisfação. Seguiu avante. Então eles viram que de fora não estava dando para parar. Então vieram e quiseram fazer aliança. Aí é outra coisa. Então a gente de dentro, a gente faz aliança, a gente vai minar as forças dele dentro. É aí que a gente tem que tomar cuidado com quem é que a gente traz para o nosso convívio, para o nosso relacionamento. Quem é que a gente traz para dentro da nossa intimidade. A gente tem que tomar cuidado. Muita gente vê a tela da cara dessa pessoa, mas não conhecemos o coração. E a gente temos que orar, pedir discernimento. E tem pessoas que a gente já vê que não tem parte nesse negócio. Então, quando eles quiseram fazer aliança, Neemias disse, olha, vocês não têm parte nesse negócio, nesse projeto. Então, não dá para fazer aliança não, certo? Então, disseram, não tem jeito. O que é que vamos fazer? Vamos fazer uma outra armação. Foram até a presença do rei, de onde eles vieram, levantaram uma calúnia, inflamaram o coração do rei com uma informação tão mal sobre aquela obra que Neemias estava restaurando, que o rei mandou que parasse aquela obra. Rapaz, agora já foi por força judicial, porque a palavra de um rei é uma lei. Então, por força, por o decreto que lá o rei mandou, que os de cá vieram, foram lá, armaram, inflamaram o coração do rei com mal informação, mentiram, e aquele rei que estava no poder mandou que parasse a obra. Eles vieram agora, debaixo da força da lei, e fizeram aquela obra parar na força de braço, na violência. Imagine. Só que, quando algo, ó, meu irmão, está dentro do nosso coração, e que a gente buscou de Deus a confirmação, eu digo para você, o inimigo, ele pode ter vitória parcial, mas a vitória final é de quem persevera em confiar no Senhor. Só que dá o seguinte, quando a gente busca a Deus, quando a gente recorre a Deus, pedindo a Ele uma direção, Deus também tem um tempo dele, naquela resposta que eu estou pedindo. Não é assim, Deus não trabalha dentro da minha ansiedade. Então eu tenho que entender isso, resultado, e aí requer de nós domínio próprio, a gente não terá conclusão precipitada. Ah, então é porque Deus não quer não. Ah, Deus não falou nada, e a pessoa já concluiu isso por causa de um levante, por causa de uma ação de Satanás. Poxa, se a gente for agir desse jeito, a gente vai chegar aonde? Conclusão. Neemias viu que tinha que parar a obra por causa das leis, foi para a oração. Foi para a oração, só que Deus não respondeu logo. Levou alguns anos, a obra parada, mas não tirou do coração dele, perseveraram orando por aquela causa que tinha valor para ele. Essa causa é tudo aquilo que Deus colocou em sua mão, tudo aquilo que tem valor, aquilo que é nobre. Resultado, o tempo que Deus levou foi o tempo que o rei que estava no poder saiu, entrou outro no lugar. Aí Deus levantou algumas pessoas para motivar o coração dele, eram profetas, e disse, assim diz o Senhor, é o tempo de vocês edificar o muro. Mas ele estava debaixo de uma lei, de uma ordem judicial, de uma ordem que o rei estabeleceu que parasse. E eles falaram, a gente não tem, mesmo os profetas falando, mas a gente precisa ser liberado, a gente não vai bater contra a lei, contra a justiça. Foi aí que eles se reuniram e foram à presença daquele rei que não tinha conhecimento das armações e do que fizeram anos atrás. Quem tinha foi o outro que saiu. Olha como Deus faz. O que entrou, quando Neemias, isso é que foram até ele e trataram sobre a situação de Jerusalém, que era onde ele estava reconstruindo, o rei falou, eu não sei nada acerca dessa cidade. Tem algum escrito, tem alguma informação, algum documento? E ali, como antes tudo era nos rolos, então foram lá e encontraram um rolo e trouxeram. Quando o rolo foi aberto, que aquele homem leu, meu irmão, e ele entendeu o valor daquela cidade, aquele homem decretou que Sambalate, Tobia, Gesse e todos os governadores da além do rio, sabe quem são esses? Aqueles que na época fizeram a obra parar. O rei autorizou que eles dessem todo o material para construir o templo, todo o mantimento de alimentação para os judeus até que a obra se completasse. Meu irmão, é assim. Isso aqui é para quem persevera, é para quem confia em Deus. Sabe, Satanás pode ter resultado parcial,
Mas a vitória final é de quem perseverou em confiar no Senhor e esperou a hora. Na hora que Deus se levanta, meu irmão, Deus vai fazer com que o próprio inimigo, aquele que fez a obra parar, Deus vai dizer, é você que vai dar todo o material, porque isso aqui tem a minha mão e é eu que estou ordenando. Então eu digo para você, se prepare para a oposição. Nós estamos na terra, cada desafio, você vai ganhando uma resistência. Sabe, cada oposição que eu enfrento eu vou ganhando mais resistência, mas persevera, valorize sua vida, valorize sua família, valorize o seu emprego, valorize esse lugar onde Deus lhe deu, que você reconhece que é bênção do Senhor, valorize o que Deus tem feito na sua vida e assim não abra mão do que Deus lhe deu, da sua vitória, da vitória que você estabeleceu, aquilo que você julga que é uma vitória para você. Não abra mão por causa da investida do inimigo, persevere. E se Deus confirmou isso no início, quando você começou, quem começou já uma coisa errada, aí já é outra coisa. Não posso esperar a vitória de se você já começou uma coisa errada. Mas se você buscou a direção de Deus, você vê que isso aqui é algo que é bênção para a sua vida, para a sua família, para aquele que está à sua volta, pode ter certeza. Se no meio do caminho Satanás contrapor ou alguém com sua natureza maligna, pode ter certeza de uma coisa, persevere na oração diante de Deus e aguarde, espere a resposta do Senhor. Não tire conclusão precipitada, porque no momento que Deus dizer assim, é agora, acabou. Vai se concluir e você vai celebrar aquilo que Deus prometeu. Amém? Deus te abençoe, que você possa cingir seus lombos e se preparar para ter uma vida vitoriosa. Mas se você quiser uma vida vitoriosa, se prepare para essas oposições. Tá certo? Deus te abençoe.